Olá! Mais uma aula de cardiologia. Dessa vez vamos falar de valvopatias. Aqui a gente vai revisar um pouquinho de semiologia cardiovascular e um pouquinho das valvopatias também. Diagnóstico, tratamento. A gente vai falar de semiologia, anamnese e exame físico e os tratamentos das valvopatias. Pulso venoso jugular. Vamos lembrar lá do início da nossa faculdade, né? Quando a gente começou a aprender semiologia cardiovascular. O pulso venoso jugular, vamos lembrar que a gente sempre tem que ver a jugular interna. Teoricamente, o pulso é visto na jugular interna, porque ela é diretamente ligada ao átrio direito. Na prática, a gente vai olhar a externa, porque é muito difícil a avaliação da jugular interna. Essas são as ondas que nós temos. A gente tem a onda A, que é da contração atrial. Então, vamos começar. Contração atrial. Depois a C é o fechamento da válvula tricúspide. O descenso X é o relaxamento atrial. Depois a gente tem o V, a onda V, que é quando o retorno venoso vai chegando no átrio. Então o átrio vai enchendo, enchendo, enchendo. A pressão dele vai subindo, logicamente, porque vai entrando volume ali. E quando abre a tricúspide, tem o descenso Y. Por quê? Porque simplesmente o sangue que está no átrio, que estava enchendo, 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 foi para o ventrículo. Então é isso que a gente tem. No finalzinho lá desse período, a gente vai ter a contração atrial, né, que é o finalzinho ali da diástole, e aí vai ter a onda A de novo. E aí, o que é o normal? Então, o normal é onda A, onda C, descenso X, onda V, descenso Y. Eu tenho algumas situações que a gente pode ter onda A gigante. E que situação que é essa da onda A gigante? Onda A gigante, estenose tricúspide, disfunção de VD, não é isso? A gente pode ter também a onda A em canhão. Onda A em canhão. O que acontece se eu tenho onda A em canhão? Quando eu tenho BAVT. Por quê? Porque às vezes eu posso ter contração atrial diante de uma tricúspide fechada. Lembrar que o BAVT é uma dissincronia atrioventricular total. Eu posso contrair, o átrio pode contrair diante de uma tricúspide fechada. E aí gera uma onda A maior, porque a pressão aumenta muito diante dessa contração. E aí vai ser o que a gente vai chamar de onda A em canhão. E quando que eu não tenho onda A? Não tenho onda A se tem fibrilação atrial, porque o átrio só fibrila, ele não contrai. Ele não contrai. E a onda V? Quando que eu tenho uma onda V gigante? Onda V gigante quando tem insuficiência tricúspide. Lembrar que o enchimento passivo do átrio ocorre durante a sístole ventricular. Se eu tiver insuficiência tricúspide, durante a sístole do VD, ele vai jogar todo aquele sangue para o átrio de volta. E a onda V, que era para ser só um enchimento passivo, ela recebe também o refluxo ventricular da sístole por conta da insuficiência tricúspide. Questão, então. Mulher de 20 anos tem história de episódios esporádicos de dor torácica e dispenia aos esforços de caráter progressivo há alguns meses. Há 3 dias, ao fazer caminhada em uma ladeira, refere ter sofrido perda súbita de consciência, sem pródromos, associada a abalos musculares. Há alterações da segunda bulha, com onda A e V proeminentes no pulso venoso. Os achados do exame físico que seriam compatíveis com esse quadro são quais? Você poderia achar essa questão muito difícil até ter o slide anterior. Mas vamos lá, agora ficou mais fácil. Então, onda A proeminente, a gente tem que lembrar de quê? Estenose tricúspide e disfunção de VD, porque o VD, se ele tiver disfunção, ele vai estar mais difícil, ele vai estar menos complacente. E aí, na hora que o átrio for contrair, ele vai ter que fazer mais força para contrair e a gente vai ter uma onda A aumentada. Então, eu vou pensar primeiro em VD, né? VE não tem muita relação com o pulso venoso. Então, aqui vai ser VD, aumento de VD. Então, vai ser a C ou a D. E onda V proeminente vai ser o quê? Normalmente, insuficiência tricúspide. Insuficiência tricúspide. A gente vai ficar, então, com a letra C, que é o aumento do VD, e o sopro holossistólico em foco tricúspide, que aumenta com a inspiração, que é um reflexo, né? Na hora que a gente na hora que a gente inspira, aumenta o retorno venoso, então o sopro vai ficar maior, porque eu tenho mais volume no VD. Pulso venoso está relacionado com o lado direito do coração. Quero relembrar um pouquinho os focos da ausculta cardíaca, né? Então, foco 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiro, foco aórtico, no número 1. 2 vai ser o foco pulmonar. Então, borda external direita alta vai ser o foco aórtico. Segundo espaço intercostal esquerdo, na pele external esquerdo, vai ser o pulmonar, foco pulmonar. 3 vai ser o aórtico acessório, logo abaixo do pulmonar. O 4, abaixo desse ainda tricúspide. E depois o foco mitral, que é aí o número 5, a mais no ápice do coração.
A gente vai escutar melhor com a campânula alguns sons. Quais sons são esses? B3, B4 e o ruflar mitral. A gente vai escutar melhor com a campânula do estetoscópio, que é aquela parte de trás, não com o diafragma. Lembrar só da semiologia cardiovascular de novo, onde que está B1, onde que está B2, durante a fisiologia do ciclo cardíaco. B1, então eu tenho B1, o que é B1, pessoal? Isso, o fechamento das válvulas atrioventriculares. E o que é B2? O fechamento das válvulas de ejeção, né? Aórtica e pulmonar. Então, esse vai ser o som. B2, eu posso ter o desdobramento fisiológico. Pensar em desdobramento fisiológico de B2 é igual a pensar no atraso do componente pulmonar na inspiração. Então, eu inspiro, a gente já falou na inspiração, aumento o retorno venoso, porque eu diminuo a pressão intratorácica, aumento o volume de sangue que o VD tem que ejetar, então o componente pulmonar da B2 acaba, o componente pulmonar acaba atrasando, e aí a gente tem o desdobramento fisiológico na inspiração, beleza? Mais comum em jovens. Presença de B3, presença de terceira bulha. Em geral, a B3 vai ser um sopro protodiastólico, ou seja, no início da diástole, logo após B2. E aí, na prova, vocês vão pensar em disfunção sistólica. É o tal do cavalgar, né? Trutum, 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 trutum. Esse último som vai ser a B3. Em geral, isso simboliza hipervolemia, simboliza disfunção sistólica. E a B4 é um som telediastólico, é como se fosse um desdobramento da B1. E na prova, a gente tem que pensar em disfunção diastólica. A gente tem que pensar em enrijecimento do coração e hipertrofia miocárdica, que em geral vai estar associado a ICFEP. E ser fração de ejeção preservada. Questão, então, mulher de 32 anos, comparece à consulta ambulatorial devido a palpitações intermitentes com duração de alguns segundos, sem dor ou outros sintomas associados e sem histórico de demais comorbidades. O exame físico encontra-se em bom estado geral, com frequência cardíaca de 89, PA de 11/7. Bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, sem sopros audíveis no momento. Sobre a ausculta cardíaca, é correto afirmar o quê? Então, a primeira bulha corresponde ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar? Não, a gente falou, são das atrioventriculares, então é mitral e tricúspide, né? B, doenças da tireoide não devem ser pesquisadas, pois não possuem correlação com taquiarritmias? Não, né, gente? É super relacionado. A segunda bulha tende a ser menos intensa do que a primeira bulha? Não, a primeira bulha é mais intensa. Tende a ser menos intensa do que a segunda? Não, depende, na verdade, isso daí depende do foco, né? Então, se a gente está escutando no foco aórtico, a B2 vai ser mais intensa. Se a gente está escutando no foco mitral, a B1 vai ser mais intensa. Então, depende do foco. Combinado? Letra D. A terceira bulha é um som de alta frequência ocorrendo entre B1 e B2? Não, ela acontece depois de B2 e é um som que a gente ouve melhor com a campânula. E a quarta bulha, quando presente, é melhor audível no ápice cardíaco e decúbito lateral esquerdo. Verdade. Nos sopros, os sopros são vibrações audíveis causadas pelo aumento da turbulência na passagem do sangue pelo coração, ok? Então, os sopros, eles são turbilhonamentos, eles são sons que são causados pela alteração do fluxo de sangue ali. Para identificar a causa do sopro, eu vou mostrar um fluxograma para vocês aqui que vocês nunca mais vão errar, nunca mais vão errar. A primeira coisa vai ser ver de onde vem o sopro, então qual é o foco que eu estou ouvindo melhor esse sopro. Segundo, a gente vai ver qual o momento do ciclo cardíaco que ele está acontecendo. E terceiro, qual que é o aspecto desse sopro. Vamos lá, então. Se eu estou escutando os focos aórtico e pulmonar, os focos de cima, aórtico e pulmonar, eu posso estar escutando um sopro na sístole e na diástole. Para facilitar, sempre que vocês forem escutar um paciente, palpem o pulso também. Porque aí na hora que o pulso levanta, aquela é a sístole, beleza? Se eu tiver um sopro no foco aórtico, na sístole, então é um sopro que vai ser vup, 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 beleza? Significa que a válvula aórtica ou pulmonar não está abrindo adequadamente. Esse vai ser um sopro ejetivo, beleza? Foco aórtico, sopro sistólico, ele é um sopro ejetivo. Que o que acontece na sístole, nesses focos, nessas válvulas? O sangue está saindo dali. Então, eu vou pensar em estenoses, porque o sangue não está saindo apropriadamente. Como eu falei, é um sopro que vai ter características ejetivas. Na diástole, então eu estou lá no mesmo foco. Eu estou no foco aórtico ou pulmonar. E aí eu ouço um sopro na diástole. O que acontece nesses focos na diástole?
o sangue não era para voltar, mas se tem sopro, provavelmente ele está voltando de onde ele não deveria, para onde ele não deveria. Quer dizer que as válvulas não estão fechando adequadamente. E isso significa insuficiência valvar, que vai ser insuficiência aórtica ou pulmonar, dependendo do foco que eu estou escutando. E a característica do sopro, né, o tom do sopro, vai ser uma característica aspirativa. O sopro de insuficiência mitral e tricúspide, aqui a gente muda os focos, viu, pessoal? Aqui em cima não é foco aórtico e pulmonar, vai ser foco mitral e tricúspide. Foco mitral e tricúspide, beleza? Que é o contrário, tá? Aqui embaixo, na sístole, se eu estou ouvindo um sopro mitral na sístole, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que a válvula mitral não está fechando adequadamente, ou a válvula tricúspide não está fechando adequadamente. Então, na hora que elas fecham, o sangue está voltando. Eu tenho insuficiência mitral ou tricúspide. E a qualidade do sopro vai ser uma qualidade regurgitativa. O sopro vai regurgitar. Então, de novo, aqui em cima é foco mitral e tricúspide, tá? Mitral e tricúspide. Se o sangue volta na sístole, é uma insuficiência. Então, o sopro é regurgitativo. Na diástole, se eu ouço nesses focos mitral e tricúspide um sopro diastólico, vai simbolizar estenose dessas válvulas, porque na diástole, se eu ouço o sopro aí, é porque o sangue está passando com dificuldade, então vai ter estenose mitral e tricúspide, e a qualidade do sopro é um ruflar, tá? Um ruflar. O que é ruflar, Júlia, que eu não entendo, nunca ouvi, não sei, não tenho ideia. É assim, a qualidade em ruflar, você imagina como se fosse uma tenda, um plástico de tenda super estendido, e imagina que tem uma torneira meio aberta, pingando em cima dessa tenda. Então, o sopro, a qualidade que você vai ouvir é o seguinte, você vai ouvir um sopro e você vai ouvir um truntum, 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 beleza? Você nem vai achar que é sopro, você vai falar assim, não, mas é um barulho que não é sopro, mas isso chama sopro em ruflar, tá? Vamos para as valvopatias então. Acabamos semiologia, vamos para as valvopatias. A principal delas, aqui está o carro-chefe, vai ser a estenose aórtica. Qual que é o quadro clínico da estenose aórtica? Vai ser a tríade angina, síncope, dispneia aos esforços. Angina, síncope, dispneia aos esforços. Na prova, gente, se tiver questão, se a questão está te contando de um idoso com sopro normalmente tem estenose aórtica na prova. É uma tríade, então, de angina, dispneia aos esforços e síncope. A angina acontece pelo desbalanço oferta e demanda. A estenose aórtica causa uma calcificação tão importante da via de saída do ventrículo esquerdo que as coronárias não conseguem ser bem perfundidas também. E a síncope acontece porque o débito cardíaco é fixo na estenose aórtica. O que acontece? Como eu tenho um bloco de pedra ali, a pressão, o tanto de sangue que passa pelaquela válvula, ele não muda muito. O coração não consegue modular a quantidade de sangue que sai ali. Então, se eu tiver qualquer circunstância em que, por exemplo, a minha pressão arterial caia, eu não consigo manter o débito cardíaco aumentando o volume sistólico, como é o fisiológico. Eu não consigo fazer isso porque tem uma pedra de cálcio ali na via de saída. E aí, nessas situações, eu posso ter hipotensão e síncope. O clássico é no esforço. O esforço físico era para eu ter vasodilatação. Eu tenho vasodilatação, né? Mas o meu débito cardíaco não aumenta proporcionalmente. Então, na vasodilatação, se eu não aumento o volume sistólico, a minha pressão cai e a gente sincopa. Além disso, além do débito cardíaco fixo, por conta da isquemia que é causada ali na estenose aórtica, por conta da dificuldade de perfusão das coronárias, a gente pode ter fibrose, e dentro dessa fibrose, e essa fibrose ser gatilho, ser substrato para taquiarritmias, isso também pode gerar síncope, e também bradiarritmias. Como eu falei, na prova, se tem idoso com síncope e sopro, em geral é estenose aórtica. Idoso com síncope e sopro na prova é estenose aórtica. A dispneia aos esforços é o sintoma mais comum da doença, mais comum. E ela é causada porque tem disfunção diastólica, mesmo que o paciente tenha fração de ejeção preservada. Tem algum grau de disfunção diastólica e o débito cardíaco é fixo, como eu acabei de explicar para vocês. Uma coisa que pode acontecer também é essa hemorragia digestiva, que a gente chama de síndrome de Rayde. A síndrome de Rayde foi descrita em 1958 e ela acontece pelo seguinte, a história é assim, paciente idoso que está com o sopro, estenose aórtica, que está sincopando, começa a ter hemorragia digestiva. E aí foram estudar, e o que acontece diante da estenose aórtica? Existe um fator de coagulação, que é o fator de von Willebrand, que quando passa
ali pela estenose aórtica, ele pode ser clivado. Esse acontecimento, esse fenômeno, costuma estar muito associado à presença de angiodisplasia de cólon. Qual é a relação, Júlia, de estenose aórtica e angiodisplasia de cólon? Ainda não está muito bem elucidado, mas a gente sabe que existe. E aí, nesse cenário, que tem a clivagem do fator de von Willebrand e as angiodisplasias de cólon, a gente tem um aumento das hemorragias digestivas nesse contexto. Isso chama síndrome de Hyde. O tratamento é a troca da válvula aórtica. Aqui vocês conseguem ver, esse é o fator de von Willebrand. Ele vai ser clivado, e aí a coagulação vai ficar prejudicada, e isso associado à angiodisplasia de cólon vai dar as hemorragias que a gente conhece. Exame físico de estenose aórtica. Precisa saber os sinais de gravidade dela no exame físico. Você não precisa de um ecocardiograma para falar que o paciente tem estenose aórtica grave. Só pelo exame físico a gente já consegue descrever isso. Primeiro aspecto é o pulso parvus e tardus. Nós vamos palpar na carótida, no pulso central, e a gente vai ver o parvus é que ele tem um pico baixo e o tardus é que ele sobe devagar. Então é um pulso que ele sobe lentamente e não sobe muito. Vocês vão ver se vocês palparem o pulso de um paciente com estenose aórtica grave. O sopro sistólico, então no foco aórtico, tem um pico tardio também com abafamento de B2. É o sopro que eu descrevi anteriormente para vocês. Então é o vup, vup, vup. Então perceba que o pico do sopro, ele está no final da sístole e eu não ouço B2. Eu vou ouvir B1, mas B2 eu não ouço. Eu ouço o sopro o tempo inteiro. É um sinal de que a estenose aórtica também é grave. Tem um fenômeno que acontece que não necessariamente é associado à estenose aórtica grave. É o fenômeno de Gala-Vardin. É um sopro piante no foco mitral. Então, eu ponho o estetoscópio aqui na estenose aórtica e eu ouço vup, vup, vup. E ponho o estetoscópio no foco mitral e eu ouço o mesmo sopro, só que muito mais piante, muito mais fino. Esse é o fenômeno de Gala-Vardin. Isso indica a calcificação da aorta. E aí, na transmissão do sopro, do barulho do sopro, do foco aórtico para o foco mitral, o sopro fica mais piante porque ele passa por meio do cálcio da aorta, ok? No eco, parâmetros de ecocardiograma. Júlia, mas isso é muito complexo. Gente, as provas estão cada vez mais exigentes em relação a isso. Então, pode ser sim que vocês se deparem com provas de residência que solicitam, que cobram de vocês os valores de estenose aórtica no ecocardiograma. Então, eu vou contar alguns, os mais simples para vocês. Primeiro, o gradiente médio entre o ventrículo e a aorta maior ou igual a 40. Júlio, o que é gradiente médio? Eu não tenho ideia. Então tá, vou te explicar, é assim. Existe uma pressão dentro do ventrículo esquerdo e existe uma pressão na aorta. O ideal é que a pressão seja, na hora da sístole, a pressão seja parecida, porque eles estão em comunicação. A válvula aórtica está aberta na hora da sístole, né, uma válvula aórtica normal, então a pressão do ventrículo esquerdo precisa ser a mesma pressão da aorta, ou muito semelhante, não pode ter uma diferença. Essa diferença é chamada de gradiente. Quando a gente tem estenose aórtica grave, a pressão do ventrículo esquerdo passa a ficar muito maior do que a pressão da aorta, porque eu tenho uma pedra ali, um bloco de cálcio, que é a estenose aórtica, que impede ou dificulta a passagem do sangue do ventrículo para a aorta. Então, a gente vai ter um gradiente, a gente vai ter uma diferença de pressão. Quando essa diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta é maior ou igual a 40 milímetros de mercúrio, eu chamo essa estenose aórtica de importante, porque ela está sendo capaz de gerar um gradiente muito alto. Exemplo, pressão no ventrículo está 150, pressão na aorta está 200. Então, eu tenho um gradiente aí de 50, ok? E quando a área valvar é menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Quando a área valvar está muito baixa, eu também chamo essa estenose aórtica de importante. Então, são esses parâmetros. Área valvar menor ou igual a 1, com gradiente médio, ventrículo esquerdo para a aorta, maior ou igual a 40. Existem duas outras entidades que eu vou contar para vocês e vocês vão entender com a explicação, tá? Calma. Existe a estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente. Meu Deus, o que é isso, Júlia? É o seguinte. Eu posso ter uma situação em que a estenose aórtica avançou demais, em que eu não agi na hora certa. Então, a área valvar, ela está menor ou igual a 1. A estenose aórtica tá, assim, parece estar bem grave, mas na hora que eu faço o meu gradiente, o gradiente está menor do que 40. E, além disso, o paciente tem fração de ejeção reduzida. Aí, nessa hora, o que eu fico com dúvida? Eu fico com dúvida do seguinte, será que a área valvar está baixa porque o paciente não tem força para ejetar o sangue e a expandir essa área valvar?
Ou será que a área valvar está de fato pequena e a estenose aórtica é tão grande e tão importante que chegou até a dar disfunção ventricular no paciente? O ventrículo estava trabalhando com tanta força que ele fadigou, ele cansou, eventualmente dilatou e ficou com fração de ejeção reduzida. Então, será que esse gradiente médio mais baixo é da insuficiência cardíaca e aí por isso o paciente tem área valvar pequena? Ou será o contrário, que era tão grave a estenose aórtica que causou disfunção ventricular? A gente não vai saber de cara. Então, a gente precisa fazer um exame, que é o ecocardiograma com dobutamina, para a gente entender. Se eu der dobutamina, dei dobutamina e o coração bate mais forte e a área valvar aumentou, eu sei que o problema é a insuficiência cardíaca que veio primeiro. Então, a área valvar, a estenose aórtica não é tão grave assim. Beleza? As consequências do exame, eu acredito que vocês não precisem saber detalhadamente. É só saber que precisa fazer um ecocardiograma com dobutamina, para eu ver se o ventrículo tem reserva contrátil, se ele bate bem e se a área valvar aumenta a partir dessa reserva contrátil. E eu tenho uma outra entidade que chama estenose aórtica paradoxal. O que é a estenose aórtica paradoxal? Ela é um pouco diferente do baixo fluxo, baixo gradiente. Ela é o seguinte: eu também tenho área valvar menor ou igual a 1. Tenho área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Mas a fração de ejeção é preservada. E o gradiente também é baixo. Nossa, então calma. Eu tenho área valvar pequena, ou seja, a estenose aórtica parece importante. A fração de ejeção é preservada, então eu não vou pensar naquela história do baixo fluxo, baixo gradiente. E o meu gradiente é baixo, menor que 40. Nossa, o que será que está acontecendo? Pode estar acontecendo o seguinte: às vezes, a estenose aórtica levou a uma hipertrofia do ventrículo e a cavidade do ventrículo ficou muito pequenininha, de maneira que o ventrículo consegue fazer um volume sistólico muito baixo. Então, o ventrículo ejeta muito pouco sangue por ciclo cardíaco. Quando o volume sistólico é menor que 35, como está aí para vocês, eu vou pensar nisso. Poxa, será que a área valvar está baixa porque o coração está ejetando muito pouco sangue por ciclo? Eu vou ficar nessa dúvida. E como eu tiro essa dúvida? A gente vai pedir uma tomografia com score de cálcio da válvula aórtica. Se o score de cálcio for muito alto, eu vou pensar, nossa, é uma estenose aórtica importante mesmo. Se for baixo, eu vou pensar, nossa, o paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, por qualquer motivo, ou ele tem só uma cavidade ventricular pequena mesmo, e ele não faz gradiente. Mas a estenose aórtica não é importante, se o score de cálcio for baixo. E a nossa questão, então: homem de 57 anos, pedreiro, é trazido ao serviço médico com desmaio ao realizar um grande esforço no trabalho. Ao acordar, não apresentava déficits. Nas últimas semanas, sentiu aperto no peito ao realizar os esforços que desapareciam no repouso. Nega outros sintomas, nega tabagismo e etilismo, nega antecedentes familiares. No exame físico, a PA está 110/85, a frequência cardíaca 92 e a frequência respiratória de 16. Tem uma oximetria de 97% em ar ambiente. Tem um bom estado geral, curado, hidratado. O pulso carotídeo está diminuído e tardio. No coração, o ictus está no 5º espaço intercostal esquerdo, desviado 2 centímetros para a esquerda, da linha hemiclavicular ipsilateral. As bulhas estão rítmicas e normofonéticas, com sopro mesosistólico, ejetivo, rude, audível em foco aórtico acessório e foco mitral, irradiando para o pescoço com B4. O que é isso, gente? A gente acabou de analisar os sopros, né? Então, eu tenho um sopro sistólico ejetivo no foco aórtico. Isso é estenose aórtica, ok? É estenose aórtica. Então, vamos lá. O diagnóstico é insuficiência aórtica? Não. O diagnóstico é insuficiência mitral? Não. O diagnóstico é estenose aórtica e o aperto no peito é em consequência da hipertrofia ventricular compensatória. A gente conversou, né? O ventrículo fica muito hipertrófico porque tem que fazer muita força para ejetar o sangue. E aí eu tenho isquemia do ventrículo. Além disso, tem isquemia pelas próprias coronárias, né? Pela própria dificuldade de perfusão das coronárias. Então, resposta letra C. Vamos para a próxima valvopatia aórtica, então. Fechamos estenose aórtica, que é super importante para as provas. Insuficiência aórtica. Então, na insuficiência aórtica, a gente vai ter um sopro diastólico aspirativo mais audível nesses focos, aórtico e aórtico acessório. A principal causa, e aí aqui eu vou falar de causa, lá na estenose aórtica normalmente é degenerativa mesmo, tá? A principal causa é degenerativa. Aqui a gente vai pensar em doenças da válvula aórtica
E doenças da aorta, própria aorta, que pode ser hipertensão arterial, que pode ser sífilis, que pode ser síndrome de Marfan e outras doenças do colágeno. Na insuficiência aórtica é muito importante a gente definir a etiologia, porque o tratamento pode mudar, dependendo da etiologia. Às vezes eu tenho que trocar só a válvula aórtica e às vezes eu vou trocar a aorta toda. Nós vamos ver. No exame físico, eu vou ter sinais semiológicos que marcam gravidade, assim como na estenose aórtica. Só pelo exame físico eu posso inferir que uma insuficiência aórtica é importante? Posso. Então vamos lá, sinal de Mussé é o tremor da cabeça a cada batimento cardíaco. Então o paciente está paradinho e tem o tremor da cabeça, sinal de Mussé. Pulso em martelo d'água ou pulso de Corrigan. É aquele pulso que distende rápido e cai rápido, principalmente se eu elevo o braço do paciente. Então eu posso palpar esse pulso elevando o braço do paciente. E a gente vai ver que tem um pico rápido e uma queda rápida abrupta. Sinal de Miller é o sinal da pulsação da úvula. O sinal de Quincke é a pulsação do leito ungueal, então a gente pode pegar a unha do paciente, a gente vê que realmente tem uma pulsação, seria o sinal de Quincke. E a pressão arterial divergente. Então, pressão arterial divergente, 140 por 40. Eu tenho, já simboliza uma insuficiência aórtica importante. Isso é o mais importante da insuficiência aórtica, depois a gente vai falar dos tratamentos, tá? Vocês precisam saber dos sinais semiológicos. Não cai cobrança de ecocardiograma em geral. Estenose mitral. Então, a gente aqui tem uma foto de uma gestante, por quê? Porque é muito comum a estenose mitral ser diagnosticada na gestação. A estenose mitral, a etiologia reumática é a mais comum, e ela vai cursar com sopro diastólico em ruflar no foco mitral, com reforço pré-sistólico. É aquele sopro que eu descrevi para vocês, né? Como se fosse uma torneira, uma água caindo numa tenda bem esticada. Então vai ter trutum, 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 trutum. É como se essa é a qualidade do sopro. A fibrilação atrial é uma arritmia muito frequente na estenose mitral. E a gente sempre vai anticoagular e sempre com varfarina. Lembra? Eu não preciso, se for estenose mitral moderada ou importante, eu não preciso calcular Chades-Vasque. E a gente vai anticoagular sempre com varfarina. E nesse caso, a gente perde o reforço pré-sistólico, porque o reforço pré-sistólico ele se dá justamente pela contração atrial ali no final da diástole, né? Então tem a contração atrial e aí eu tenho o reforço pré-sistólico do sopro. Se tem FA, a gente não vai ter esse reforço mais. A etiologia reumática é a mais comum, disparado, essa é a principal sequela tardia da doença. Então, o protótipo, o arquétipo do paciente é uma mulher jovem, frequentemente diagnosticada na gestação. A estenose mitral, gente, ela poupa o VE. Estenose mitral poupa o VE, isso tem que ficar medular para vocês. Se tem estenose mitral grave e tem disfunção ventricular esquerda, eu preciso pensar em outra causa da disfunção ventricular. Ou tem insuficiência mitral associada, ou tem outra valvopatia associada, ou tem coronariopatia junto, tem alguma outra causa. Aqui é um exemplo de ecocardiograma. A gente vê, olha só, essa aqui é uma válvula mitral, tá? Super calcificada, com abertura bem reduzida. É o que a gente chama de abertura em boca de peixe, né? E muito calcificada. Na questão, como que eles cobram? Qual das valvopatias indicadas a seguir é compatível quando ocorrida isoladamente com as alterações eletrocardiográficas presentes? O que a gente vê aqui? Olha só. Aqui a gente vê um desvio do eixo para a direita. Então, V1, olha como que V1 está bem positivo. Aqui tem sobrecarga de átrio esquerdo também, então tem índice de Morris presente. E sobrecarga de átrio direito também, então tem uma onda AP bem apiculada e alta. E a gente não vê muitos sinais aqui de disfunção ventricular, de sobrecarga ventricular. Ah, Júlia, mas eu acho que tem voltagem. Pessoal, até parece ter um pouquinho de voltagem aqui em V2, tá vendo? Mas a gente não vê strain. Então, se tivesse sobrecarga ventricular esquerda, a gente costuma ver um sinal de strain aqui, né? Que é o infra de ST com inversão de onda T aqui, principalmente nas derivações laterais. Então, esse é um exemplo de eletrocardiograma de um paciente com estenose mitral, em que o ventrículo esquerdo é poupado. Paciente masculino, 52 anos, refere diagnóstico de insuficiência cardíaca há 7 anos por problema valvar. Fez cirurgia para troca valvar há 1 ano. No momento, está em uso de carvedilol, enalapril, espironolactona e varfarina. Traz a seguinte radiografia de tórax. E aí eles te perguntam qual é a provável valvopatia primária que motivou a cirurgia desse paciente. Aqui a gente tem um raio-x de tórax, né, PA e perfil.
Aqui no PA, na PA a gente não vê muita coisa, mas a gente consegue ver que tem uma área cardíaca que está um pouco aumentada. E aqui no perfil eu vejo que tem um arozinho aqui, tá vendo? Esse arozinho aqui é em topografia mitral, Se existir uma valvopatia mitral que leva ao aumento da área cardíaca, qual pode ser? Qual provavelmente é essa valvopatia? Aqui eu trouxe até um outro raio-x para vocês, que dá para ver um pouquinho melhor a prótese, tá vendo? Topografia mitral aqui, tá? Topografia mitral. Estenose mitral, a gente acabou de falar que ela não costuma cursar com... que a estenose mitral ela não cursa com alterações do ventrículo esquerdo. Se tem aumento de área cardíaca, o que a questão está querendo te falar é que provavelmente tem acometimento do ventrículo esquerdo associado. E se é uma doença mitral, porque ele trocou a prótese mitral, colocou a prótese em topografia mitral, então a doença é a insuficiência mitral. Todas as valvopatias, a estenose aórtica, a insuficiência aórtica, a estenose mitral e a insuficiência mitral, todas, quando elas são graves, e aí hoje em dia, né, que a gente tem o ecocardiograma, a gente vai querer os parâmetros ecocardiográficos, apesar de eu já poder desconfiar que é grave, ou já diagnosticar que é grave pelo exame físico, para eu decidir o tratamento, eu vou precisar do ecocardiograma. Então, todas as valvopatias graves e sintomáticas têm indicação de troca valvar. Então, o tratamento é cirúrgico. Ah, mas não tem remédio que melhora o sintoma do paciente e tal. Gente, remédio vai ser temporário. Vai ser para aliviar sintomas temporariamente enquanto o paciente aguarda a cirurgia de troca valvar. Mas valvopatia grave e sintomática precisa de troca de cirurgia cardíaca para trocar a válvula. No perioperatório de cirurgias valvares, lembrar que assim, se eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, eu quero fazer um check-upzão cardíaco antes para ter certeza que não tem mais nada que eu tenho que operar. Cirurgia cardíaca é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia grande. Então, se tiver, supondo que tenha uma coronariopatia associada, ou tem uma doença da aorta associada, eu vou aproveitar essa ocasião, muitas vezes, para corrigir todas as questões que precisam ser corrigidas ali. Porque segunda cirurgia cardíaca sempre é mais complicado, tá? Sempre é mais complicado, porque tem fibrose ali, tem alterações estruturais que ficam da primeira. Ou seja, no perioperatório de cirurgia cardíaca, em geral, se o paciente tem mais de 40 anos, a gente vai pedir um cateterismo. E se tiver menos de 40 anos, a gente pode pedir uma tomografia de coronária. Tudo isso para ver se eu preciso fazer uma revascularização miocárdica junto com a cirurgia de troca valvar. Resumindo, para eu avaliar sopro, eu vou ver foco e localização no ciclo cardíaco. Só com essas duas informações, eu já consigo diagnosticar a etiologia do sopro. A estenose aórtica vai ser a principal valvopatia das provas e também da vida, cada vez mais, viu, gente? A gente está vendo muito estenose aórtica. A febre reumática, lembrar sempre de estenose mitral, que é a principal sequela de febre reumática. Quando tem insuficiência aórtica, lembrar dos sinais semiológicos, porque eles denotam gravidade, a presença deles denota gravidade da valvopatia. E toda valvopatia grave e sintomática deve ser operada, trocada a válvula, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!